E eu gosto sempre de pensar que dentro de uma dificuldade existe uma oportunidade. Se isso é uma premissa verdadeira, e eu sempre encarei a minha vida olhando para isso, é como eu melhoro a jornada de vendas do meu cliente. Se você trabalha com anúncios online, você com certeza recebeu a notícia de que o Meta Ads vai repassar 12,15% de impostos para os clientes compradores de mídia. Eu acabei de receber esse e-mail e decidi criar esse conteúdo justamente focado em como você pode, apesar desse problema, ter uma grande oportunidade na sua mão e ganhar mais dinheiro com isso. Isso daqui é o e-mail aqui do Facebook, né, que ele basicamente diz, né, que ele vai cobrar, né, os valores de PIS, COFINS e ISS a partir do ano de 2026, do dia 1º de 2026, está escrito isso daqui. E eu gosto sempre de pensar que dentro de uma dificuldade existe uma oportunidade. Se isso é uma premissa verdadeira, e eu sempre encarei a minha vida olhando para isso, é como eu melhoro a jornada de vendas do meu cliente, pensando que a partir de agora ele vai ter um incremento no CAC dele. Se ele vai ter um incremento de 12,15%, né, e ele tem uma grande concentração no Meta Ads, nos anúncios dele, ou seja, a gente sempre tem aqui uma plataforma de leilão, ou seja, as pessoas estão brigando pelo mesmo espaço, né, de tela dos clientes. Se isso é uma premissa verdadeira, e é porque é assim que funcionam os anúncios online, eu preciso pensar em como que eu, enquanto um estrategista, enquanto uma empresa que está pensando no funil de aquisição do meu cliente, melhoro essa jornada. Eu com certeza, eu tenho oportunidades de trabalhar, né, no leilão. Eu penso em anúncios, ou seja, aqui dentro da Turbo, a gente pensa muito nos anúncios, a gente pensa muito na narrativa, em como que a gente constrói isso com AI para eu trazer volume, ou seja, você pode oferecer a solução apenas de anúncio com volume para o seu cliente, né, para ele testar mais oportunidades, e por outro lado, você pode trazer o que é o grande game changer aqui da Turbo, que é a parte de UGC, ou seja, eu trago humanização na criação de conteúdo, eu trago pessoas para falar das marcas, dos produtos. Então, se eu estou vendendo uma garrafa, se eu estou vendendo um mouse, se eu estou vendendo um celular, eu tenho uma pessoa falando da experiência dela, dos benefícios. E qual que é a jornada para a gente pensar nisso daqui? Sempre na copy, eu vou pensar na estrutura de hook, body e CTA. Ou seja, eu estou pensando no gancho, na estrutura e no CTA. Esse é o primeiro ponto para eu tentar mudar esse ponteiro do CAC. É claro, a gente vai falar do LTV ali na frente, mas essa oportunidade para que os meus clientes eles fiquem cientes que a partir do ano que vem vai ter um aumento, mas sim, eu tenho uma oportunidade de melhoria, eu tenho uma solução para tentar melhorar o custo de aquisição dele, porque não é só falar de LTV, é melhor vender para a base, sim, sempre vai ser, mas entretanto, como que eu melhoro o funil de aquisição do meu cliente? Ou seja, a gente que está anunciando no Meta Ads, a gente precisa pensar em, a primeira coisa é o impacto dos anúncios. Depois, se eu levo para uma landing page, eu preciso pensar, cara, qual que é o connect rate dessa página? O quanto tempo leva entre o clique no anúncio e o carregamento dessa página? Tá maior do que 80%? Eu tô conseguindo levar o máximo de pessoas desses cliques para minha página? De fato, ela tá carregando na velocidade que deveria, porque a gente sabe muito bem que se eu clicar e ela demorar, eu vou desistir dela. Então, aqui tá mais um ponto de aprimoramento. Então, aqui tá o nosso primeiro em anúncios. O segundo ponto tá em velocidade de carregamento. Meu terceiro ponto vai estar pensado na copy dessa página. Ela está suficientemente comunicando com o lead qualificado que eu quero atrair, porque não é só atrair qualquer pessoa, qualquer clique. Eu estou pensando em atrair o meu MQL. E quando você começa a falar disso com seu cliente, quando você não só é um comprador de mídia para o seu cliente, mas você está pensando na estratégia de aquisição com o seu cliente, eventualmente ele está pagando um custo por lead barato, mas um MQL muito alto. E quando você faz uma alteração na copy, você com certeza tem a oportunidade de melhorar e trazer pessoas qualificadas para dentro do seu funil. Então aqui a gente está falando ainda do processo de aquisição, ou seja, esses leads que estão chegando aqui, ou esses interessados em comprar um produto de um e-commerce, como que eles estão chegando? Eles realmente têm a dor? Eles realmente têm um desejo? Eles querem ter a transformação que esse produto faz e promete? Sim. Opa, agora eu estou trazendo pessoas qualificadas. E depois que essas pessoas estão aqui dentro da página, tem um negócio que eu gosto muito de trabalhar, né? Porque aí já vem a captura dos dados, que é o CRM. A maioria das empresas ou não tem CRM, ou elas têm uma defasagem no que tange a CRM. Principalmente nas automações, ou seja, quando uma pessoa abandona o carrinho, quando a pessoa faz a primeira compra, quando uma pessoa
está na jornada de recompra, ela não tem a comunicação ideal. Quando eu falo de um lead, de uma empresa geradora de lead aqui em cima, eu preciso pensar o que eu preciso nutrir essa pessoa quando ela chega, o que ela precisa entender da história da empresa, de como que eu gero mais valor para ele, qual é o problema que eu já resolvi, para quem eu já resolvi, quais são as provas sociais. Olha as oportunidades que a gente tem a partir de um problema que a Meta está trazendo. A gente sabe que isso vai impactar diretamente no custo, mas se eu começar estrategicamente a pensar com mais profundidade sobre o funil do meu cliente, sobre cada um desses passos, eu certamente vou parar de depender tanto do Meta. É claro, eu estou comprando a maior parte da minha mídia lá. Sim, eu não vou deixar de comprar mídia, mas o grande lance é como que eu trabalho nesse canal para ter um processo de aquisição melhor. E quando esse lead chega aqui, aí eu vou trabalhar no meu LT. E aí, quando esse lead chega aqui, eu vou pensar no meu LTV. Ou seja, eu tenho que pensar no meu lifetime, mas eu também preciso pensar no meu value. Será que tem como eu extrair mais dinheiro desse cliente no curto prazo? Ou seja, o cliente do meu cliente, ele pode comprar mais vezes no curto prazo, antecipando caixa, ou ele pode comprar mais vezes ao longo do tempo com as estratégias de CRM, com as estratégias de vendas, que eu eventualmente posso dar uma consultoria sobre vendas, porque às vezes eu gero o lead para ele, mas ele não consegue ter a velocidade. E aí, quando a gente pensa nisso, né, além disso, a gente tem toda a parte de N8N e automações e AI para fazer esse atendimento, para fazer essa qualificação dessas oportunidades. Então, entenda o seguinte, apesar de ser uma notícia ruim para gente que vive do mercado, eu sou um grande comprador de mídia aqui dentro da Turbo, eu compro mídia para a própria Turbo, mas quando vem uma notícia dessa, o que eu penso é como eu posso extrair mais valor daquilo que eu já faço, aonde é que o meu funil aqui está quebrando, que eu posso compensar esses 12,5% que virá de aumento aqui no Meta Ads. Como que eu posso fazer com que esses leads que chegaram aqui me recomendem? Olha uma estratégia que a gente fez para a Good Day, né? Muitas pessoas conhecem a Good Day por conta da Manucity. A gente implementou um funil de indicação do amigo para aquelas pessoas que já compraram. Ou seja, todas as pessoas que compram na Good Day, elas recebem um e-mail falando do funil de indicação, lá tem um cupom do Indique o Amigo, e aí, naturalmente, eu estou nutrindo, estou alimentando o meu CRM, estou fazendo com que o meu cliente ganhe mais dinheiro no final do dia. Então, apesar de todo esse caos, apesar de todos esses problemas, a gente sabe que existem alternativas. Eu gosto muito de problema, porque no problema tem solução e tem dinheiro na mesa. E se isso é uma premissa verdadeira, e é o momento de você ser mais estratégico, se mexer na cadeira para trazer mais oportunidades para dentro do seu funil, para dentro das estratégias que você presta para o seu cliente. E aí você entra no modo mais consultivo e pode cobrar mais caro, porque existem diversas soluções que você pode trabalhar com o seu cliente. Inclusive, vou deixar um outro vídeo aqui no qual eu explico quais são os produtos que você pode trabalhar e que você pode vender para o seu cliente. Então é isso. Forte abraço e tchau!